A doutora Nicole é uma bênção, porque ela tem um trabalho lindo com mulheres, que você precisa conhecer, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela lançou um projeto maravilhoso no ano passado, esteve aqui com a gente para falar sobre isso. E é uma alegria tê-la aqui, porque nós vamos falar de algo que não é uma coisa só com as mulheres. Tem muitos homens que também ficam com o coração partido. Verdade. E o coração do homem é um pouco diferente do nosso, mas não tanto a ponto de não partir, né, Nicole? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho, parece uma brincadeira, né? Porque muitas vezes você fala, poxa vida, você sofre por amor, você tem uma perda muito grande, ou termina um relacionamento com uma pessoa que você amava muito, daí a pessoa fica doente, tem gente que acha que é frescura, que fala, ai, mas poxa, tem que sarar. Sara, existe cura, mas existe sim a síndrome do coração partido, que é uma doença como outra qualquer, né, Nicole? Exatamente. Nicole, me explica o que é isso. Por exemplo, especificamente, quando se fala na síndrome do coração partido, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma perda amorosa mesmo? Falamos de uma perda amorosa. Que não é morte, que é uma desistência de relacionamento mesmo. A síndrome do coração partido, assim, de forma cardiológica, é uma tragédia. É uma condição em que há perda de função ventricular e leva a uma insuficiência cardíaca aguda. Então, pode ser por um amor, perda de um filho, perda de grande quantia de dinheiro. E realmente, na emergência, não levam, a gente acredita ser infarto, porque altera inclusive marcadores no sangue. Então, por exemplo, a pessoa, isso acontece assim, a pessoa tem aquele baque da perda. Sim. E tem essas reações, ou isso pode acontecendo gradativamente, à medida que você vê que tem. Porque, por exemplo, no caso de um relacionamento, é difícil acontecer da noite para o dia. Sim. Tipo, não, olha, hoje já não vai dar mais certo e tal. Não, normalmente tem uma caminhada. Nessa caminhada, esse problema cardíaco, ele vai se desenvolvendo, aí sim, se não tratado a ponto de a pessoa ter um infarto? Na verdade, não. Quando eu falo de síndrome do coração partido, eu falo daquela síndrome que os japoneses estudaram, é Takotsubo. É uma perda aguda da função renal, da função cardíaca. Cardiológica. 80% das vezes ela volta, mas 20% tem risco de morte. Mulheres, 40, 50 anos, pós-menopausa, são um grupo de risco, sim. Aí, falar para mim, ok, e como eu trato? Como insuficiência cardíaca, até ela se restaurar. Fora o fator emocional. Então você trata como se fosse uma doença no coração mesmo? Com remédios para isso e tudo? Quando a gente consegue caracterizar através de imagem a disfunção, o ventrículo, até trouxe para mostrar hoje para vocês, ela perde a função habitual. Então essa seria a formação do coração. Aqui ele vira... Esse é o coração por dentro. Exatamente. Certo. Aqui é a câmara mais importante, é o ventrículo esquerdo. Essa parte aqui é uma parte mais importante. E ele perde a conformação. Qual é o tipo de alteração que tem? Esse daqui é um coração normal. Isso. O que acontece com ele quando dá um problema? Vai fazer uma dilatação. Como se abrisse? Parecendo um vaso. Desse lado? Deste lado de cá, sim. E daí isso pode acontecer o quê? Disfunção cardiológica, choque, inclusive de acelerar morte. Demais ou de desacelerar até morrer? Sintomas de insuficiência cardíaca, então é sudorese, mal-estar, palpitações, desmaio, arritmia e até morte. E como é que eu sei que o problema está começando? Tem algo que é mais latente? Por exemplo, começa a suar demais ou começa a ficar muito nervoso ou tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. É como se fosse realmente um infarto. É um infarto de coronárias não obstruídas. É grave, igual o infarto. E se eu não tratar, controlar essa disfunção que pode durar até 2 semanas de repente, a pessoa fica hospitalizada em terapia intensiva. O tratamento é igual. Eu só não vou desentupir as coronárias, essa é a diferença do infarto. Agora, uma coisa também que me chama a atenção, você falou que as mulheres são maioria detentoras desse problema, talvez até por uma sensibilidade mais exacerbada, né? E no pós-menopausa, onde a gente não tem mais os hormônios femininos conferindo a proteção cardiovascular. Então, mas daí eu preciso... É porque assim, né? É complicado falar sobre isso, porque se você que está em casa, você pensar bem... Algumas coisas, por exemplo, a prática de exercícios, ela faz com que você fortaleça o teu coração. Sim. Agora, quando é uma perda, uma decepção, é uma coisa que vem de repente, né, Nicole? Então não dá pra gente falar de prevenção. Não, porque é uma descarga adrenérgica importante. Que é aquela coisa que você assusta com aquilo e parece que vai... Por isso que tem muita gente que, quando passa... Há uns anos atrás aconteceu isso, que um rapaz, o filho morreu, e quando ele viu o menino morto, ele morreu.
Daí soube de morreu do coração. Casos parecidos isso. Porque, na verdade, é isso mesmo. Sim. Só que é um distúrbio tão forte naquele momento que faz com que a pessoa não tenha como, não volte. Perde a função. Então, assim, no caso, de repente... Isso não precisa ter um passado de problemas cardíacos, nada disso. Nada. Na verdade, é uma disfunção aguda do músculo, de fato. No caso da síndrome do coração partido. Por exemplo, teve casos desse que você falou, que o pai olhou, ele poderia já ter uma lesão e na hora da tristeza profunda teve um espasmo, já tinha lesão, teve a ruptura e o infarto, ou uma arritmia. Então, cada caso é um caso. E como é que a gente, como nós falamos, como não existe uma maneira de prevenção, o equilíbrio pode ser essa maneira que a gente tenta buscar, por exemplo, a pessoa que consegue ao longo da vida, porque todo mundo percebe quando parece que vai dar um piripaque, porque às vezes você passa um nervoso muito grande, não chega nesse ponto, mas você fala, vou ter um troço. Sim. Esse vou ter um troço, se ele acontecer sempre, é hora de buscar uma ajuda psicológica, uma análise, um psicoterapeuta para tentar se fortalecer, para não ter esse tipo de problema, Nicole? Eu acho que eu não posso evitar, mas eu posso fortalecer. É muito, muito, muito importante, sim, o apoio psicológico, da família, de religião. Isso nos dá sustentação para poder seguir adiante. É claro que eu não tenho como te falar, eu sou uma pessoa de fé, equilibrada, perder um filho numa tragédia pode acontecer, um susto, uma tristeza, uma perda, ninguém está preparado para isso, né? E Nicole, quando a gente percebe isso, que a pessoa tem esse piripaque e ela volta, daí qual é o tipo de tratamento? Você falou que trata como se fosse uma doença cardíaca, ou seja, remédios mesmo? Remédio, hospital, internação, UTI. Porque ela tem a disfunção e ela fica com uma insuficiência cardíaca transitória, grave, precisando de droga, às vezes precisando ser entubada, fica em coma induzido. E daí, ela pode ser dramática. Depois que passa essa fase, isso pode acontecer de novo? Pode. A diferença é que daí a pessoa se policia mais, eu acho, né? Na verdade, não tem como a gente controlar. Não, é assim, uma vida mais saudável e controlando os fatores de risco uma vez que você já teve uma disfunção, né? Pode ou não. 80% das vezes ela retorna e fica tudo bem, mas 20% não. Agora, Nicole, simplesmente a dor da perda, porque existem várias reações. A pessoa que enlouquece e parece que vai pirar e berra e tal. Essas pessoas são menos suscetíveis a esses problemas? A pessoa que guarda mais, que quando acontece parece que ela trava e não consegue expressar a dor, ela tem uma suscetibilidade maior? Para esta síndrome eu não tenho esse dado, mas eu posso te assegurar que pessoas que não conseguem liberar os sentimentos são mais propensas à pressão alta, a dormir mal, que aumenta a pressão, aumenta o risco cardiovascular, a comer mais, aumentando o peso, a compulsões com bebida e tabagismo. Ou seja, a pessoa que não tem esse equilíbrio, na verdade, a pessoa que é equilibrada demais, é o contrário, né? Que tenta ser equilibrada demais, fora, acaba se retraindo e por dentro vai virando uma lambança. Com certeza absoluta. O que não significa que se você sair berrando por aí, você vai resolver o problema, Exato. Entendeu? Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que, na verdade, quando você vê o problema, você percebe, não é para você sair batendo em todo mundo, mas também se você ficar quieto demais, você pode desenvolver um problema maior. Com certeza, pedir ajuda é a principal fonte, a saída, conversar, dividir, porque quando a gente divide o peso fica mais leve, né? Outra coisa, você falou, os homens têm a formação cardíaca, o coração do homem é diferente? Na verdade, do órgão, falando do órgão. Na verdade, estrutural é igual, ele tem eventualmente pesos em algumas partes do coração um pouquinho mais espessas. Mas nada que altere o funcionamento, não é diferente. É igualzinho. E o homem, ele pode passar por um problema como esse, ou você acredita até pelas características do homem, psicológicas e tal, serem teoricamente mais fortes que a gente, é mais difícil acontecer? Eles são mais equilibrados? Na verdade, a estatística diz, né? Porque o Takotsubo, que é essa síndrome, é muito rara. O homem, sim, pode ser acometido. Esse negócio que o homem tem que ser forte Mas as mulheres são mais suscetíveis. As mulheres são mais suscetíveis e tem esse ponto que eu te falei de pós-menopausa e que a gente acredita que pode ser a perda da proteção cardiovascular. Outra coisa que eu quero te perguntar, se por um acaso a pessoa tem um problema sério, ela tem essa descarga, mas não é com todos esses sintomas até o final. Vamos dizer assim, a pessoa começa a suar demais, começa a tremer, sente falta de ar e para aí. É um sinal para que ela busque ajuda para tentar fazer com que
quando houver uma próxima perda, porque a gente vai ter a vida inteira, exatamente, né? A gente aprenda a lidar melhor com ela, ou já comece a até tomar um medicamento, se for o caso, para evitar isso? Não tem como evitar. Então, na verdade, eu acho que eu prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro que me procure. Eu prefiro que procure um sistema de urgência para ser atendido e poder conduzir melhor. Se é tristeza, a gente trata a tristeza. Se é realmente um sintoma, uma arritmia, alguma coisa, a gente já resolve a situação. Ou seja, até para o coração dolorido, se você tomou um fora, entendeu? Ou perdeu realmente a pessoa que você ama. A pessoa morreu mesmo. Acontece com tanta gente. Você tem um relacionamento sólido e você perde essa pessoa. Porque nós não sabemos quando será o nosso dia. Então, isso pode acontecer também. Daí você busque ajuda. Porque senão a gente acaba morrendo junto, de uma maneira ou de outra. Ou morrendo junto, literalmente, ou você morre pela falta de vontade de viver. Verdade. Que é o morto-vivo, é pior ainda. É verdade, você sobrevive, deixa de aproveitar, deixa de curtir, você passa pela vida tão somente. É verdade. Vou deixar os contatos da doutora Nicole para você. Lá no site, você tem todas as informações para você marcar a tua consulta e também tem as informações do projeto dela. Como é? Estou tentando lembrar o nome do projeto. Empodere-se. Empodere-se. É lindo o projeto da Nicole. Vale a pena você participar. Você entrando no site, você vai saber todos os detalhes, que é para incentivar mesmo você que é mulher a confiar mais em você, a melhorar a sua autoestima, a você se cuidar mais, a você entender os propósitos mesmo da tua vida, aquilo que você, onde você deseja chegar e a maneira como caminhar para isso. Ela tem muitas pessoas envolvidas, uma equipe também de médicos, psicológicos que pode te ajudar. Vale a pena você conhecer o projeto dela e lá no site tem tudo. Doutora DRA Nicole Queiroz, está aí na tela para você, .com.br. Lá no Instagram, doutora Nicole, DRA Nicole, você vai conhecer melhor o trabalho da doutora Nicole também. Obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço. Você demorou muito para voltar, hein, Nicole? Faça favor de vir mais vezes, viu? Pode deixar.